1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. O texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te damos graça pela oportunidade e o privilégio que nós temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra cumpra na nossa vida a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vou repetir, eu sei que vocês já conhecem, mas eu vou repetir. Esse é o momento, não é que é o momento mais sagrado, é o momento mais importante do culto. Portanto, é o momento de maior luta que nós temos enquanto nós estamos aqui nos dispondo a ouvir a palavra de Deus. Veja, o diabo sabe que se você estiver aqui sentado enquanto eu estou pregando, mas não estiver atento à palavra que você está ouvindo, não prestar atenção naquilo que você está ouvindo e não compreender a mensagem, não estou falando que você vai entender toda a mensagem, mas partes da mensagem, algumas que o Senhor possa falar contigo de maneira específica. Se você não atentar para a palavra, querido, o diabo vai vir depois do culto e ele vai roubar aquilo que você ouviu do teu coração. Queridos, eu queria que vocês entendessem isso. A Bíblia é a ferramenta do Espírito para trabalhar o nosso coração. A pregação da palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa para falar ao nosso coração. Essa palavra, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Essa palavra de Jesus é a verdade que nos liberta, querido. Ou se você voltar lá nos profetas, a falta do conhecimento, a falta de conhecer essa palavra traz um jugo de escravidão sobre nós. Por isso que nós precisamos tanto, queridos, ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, irmãos, não só ouvir, mas reter aquilo que nós estamos ouvindo, compreendendo aquilo que está sendo dito, tá? Porque senão, querido, nós entramos aqui e quando nós sairmos daqui, nós sairemos daqui numa situação pior do que quando nós entramos. Por quê? Porque eu posso sair daqui debaixo de uma ação maligna. Mas pastor, nós estamos na igreja. É verdade, irmãos, é verdade, nós estamos na igreja. Mas essas paredes não impedem a ação do diabo na nossa mente. Se o diabo estava no céu acusando os crentes, querido, ele não pode entrar numa igreja? Pelo amor de Deus, irmãos, tá? Então, tudo isso para pedir a você que fique atento, que se esforce, que não permita a tua mente ficar divagando. A melhor forma, queridos, que eu tenho para manter a minha mente sob controle, entendeu? Focada realmente, é quando a gente anota. Eu estou bem aqui, irmãos, eu ia falar um pouco sobre isso hoje, mas eu estou bem aqui com a mensagem da minha esposa de ontem, do culto de casais. Está aqui o esboço todinho. Mitos sobre o casamento. Ela citou 5 mitos. Anotei os textos, os mitos direitinho. É uma forma de eu me manter concentrado, e é lógico, se um dia eu precisar dar uma palavra sobre o casamento, está bem aqui na minha frente.
Entende? É um negócio impressionante, querido. Então, é bom que a gente haja dessa forma, querido, porque ajuda a reter aquilo que nós estamos ouvindo. Antes de eu entrar, querido, deixa eu te dar uma informação. Eu tenho para mim, queridos, que o uso abusivo que nós fazemos de redes sociais, principalmente vídeos curtos, esses videozinhos, esses shorts, esses reels aí, essa coisa toda das redes sociais que é moda, é mania, sabe? Virou vício na vida de muitas pessoas. Você assiste um vídeo de 30 segundos, aí você passa a assistir outros vídeos. Então, nós ficamos com a nossa mente viciada numa coisa dinâmica, entendeu? E rápida. É uma mensagem muito curta, querido. E nós viciamos a nossa mente com essas coisas. Eu digo para vocês, queridos, eu tenho as minhas pregações de 1 hora, como mensagem como essas. Você vai lá olhar no YouTube, agora tem mais, né? 15, 17 visualizações. Mas aí eu tenho os vídeos curtos, os vídeos de 10 minutos, e você vai olhar, querida, a quantidade de visualização é bem maior, mas ainda é pouca, e talvez porque eu sou uma pessoa desconhecida, né? Mas eu tenho certeza que a questão maior não é nem ser desconhecido, a questão maior é o vídeo de 10 minutos. Eu lembro com a Itamara, a gente fez um videozinho, um Reels, eu não sei nem pronunciar esse troço aí, pequenininho, de 1 minuto, não foi 1 minuto e 30, se eu não me engano, bem pequenininho. Nós colocamos no Instagram. Gente, a quantidade de visualização é impressionante. 10 vezes mais que os de 10 minutos e talvez umas 30 vezes mais os vídeos de 1 hora. As pessoas estão viciadas em vídeos curtinhos. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou te dizendo isso, querido, porque essas coisas eu tenho para mim, não estou dizendo que os donos de empresas sociais sejam homens malignos, entendeu? Mas eu tenho quase certeza que por trás da ação desses homens, entende? Hoje, se você quiser monetizar um canal no YouTube, você tem que criar shorts, videozinho pequenininho. Você pode ter um canal muito bem movimentado, com muita visualização, com muitas horas de visualização, mas se você não tiver shorts, você não monetiza mais. Você tem que criar. O produtor de conteúdo é obrigado a criar isso. Sabe por quê? Porque isso dá mais visualização e isso dá um rendimento maior para as redes sociais. Mas o problema, querido, o problema disso é um só. Qual é? É que tua mente fica viciada. Aí você vem para um culto como esse e vai me ouvir pregar por 1 hora. Ah, irmão, com 10 minutinhos a impaciência bate, aquela ansiedade, sabe, aquela coisa, aí a gente começa a se mexer, e aí quer olhar o celular, e a confusão está feita, querido. Por isso que eu acho que isso é uma ação maligna na vida das pessoas, para que elas não atentem mais na palavra de Deus. Consequência natural disso, muitos e muitos pastores no Brasil hoje estão pregando 20, 30 minutos para se ajustar à realidade das pessoas. Daqui a pouco o culto tem 2 horas de duração e 20 minutos de pregação de palavras, sendo que a pregação da palavra é a parte mais importante do culto. Vocês conseguem entender? Esse é o desafio, querido, esse é o desafio. Dito tudo isso, queridos, eu quero chamar vocês para a palavra de Deus. Irmãos, nós pregamos semana passada, e na semana passada nós encerramos ministrando o versículo 17, onde Paulo diz assim: olha, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Isso aqui é Paulo lidando com um problema de divisão na igreja, onde a fonte dessa divisão era o culto à personalidade. A igreja,
por causa da influência da cidade, dos mestres, dos sofistas que eram, vou usar o termo que o Nicodemos usa, né? Que eram filósofos ambulantes, que viviam de cidade em cidade, fazendo seus discursos, debatendo. Gente que não estava preocupado com o que estava dizendo, a preocupação deles era com a maneira como eles diziam as coisas, entendeu? Não tinha preocupação com o conteúdo, eles não estavam preocupados com o conteúdo. E essa prática na cidade de Corinto criava os partidários desses mestres sofistas. Então está lá o cara que gosta de um sofista e ele está defendendo ali o grupo dele, nós somos do grupo tal, e aí eles vão dizer assim, olha, o meu preletor, o meu palestrante, o meu filósofo é melhor do que o seu. A cidade toda vivia essa guerra cultural, entendeu? Na disputa para saber quem era o melhor mestre, o melhor filósofo, o melhor sofista, entendeu? E essa prática, ela entra na igreja de tal forma que aparece na igreja de Corinto os que são do grupo de Paulo, os que são do grupo de Apolo, os que são do grupo de Pedro e os que são do grupo de Cristo. E aí Paulo está dizendo assim, olha, Deus não me chamou para batizar, Deus não me chamou para jogar água nas pessoas, Ele me chamou para pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho não é feita com sabedoria de palavra. Essa expressão, ela diz respeito às técnicas de oratória que as pessoas tinham, que aqueles mestres usavam, entendeu? Nós estamos falando aqui, querido, de retórica, da pessoa saber manusear essa questão do uso da palavra, entendeu? De cativar as pessoas com o seu discurso. É disso que nós estamos falando. E Paulo está dizendo assim, olha, Deus não me chamou para pregar a palavra, né, com sabedoria de palavra, usando as técnicas humanas, usando os artifícios que esses homens usam. Porque se eu fizer isso, eu estarei anulando, ou como algumas traduções dizem, eu estarei esvaziando a cruz de Cristo. Escute, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então eu quero que você entenda, querido, antes de eu entrar nesse contexto aqui, que fala sobre sabedoria, parece que Paulo mudou o assunto. Não. Paulo não mudou o assunto. Paulo continua tratando a respeito da divisão dentro da igreja, entendeu? O que nós temos aqui, querido, ainda diz respeito às divisões, tá? E a prova disso, querido, é o contraste que Paulo faz entre o texto usado no versículo 17, a expressão no versículo 17, sabedoria de palavra, e o que ele usa no versículo 18, palavra da cruz. São duas expressões que contrastam uma com a outra, que são opostas uma à outra, entendeu? A sabedoria de palavra fala da habilidade humana e do uso que o ser humano faz dessas habilidades para atrair pessoas para si. A palavra da cruz, né, fala ou diz respeito à mensagem do Evangelho, querido, que anuncia salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa palavra da cruz, ela anula a glória humana e exalta o Senhor Jesus. A palavra de sabedoria, ela exalta a glória humana, ela dá ênfase na glória humana, ela promove o ser humano e ela diminui Cristo, entendeu? Eu queria que vocês entendessem esse contraste que Paulo fala aqui, querido, e isso tudo para dizer para vocês que Paulo ainda está tratando do problema de divisão. O problema de divisão naquela cidade, naquela igreja, era por causa da cultura, por causa do culto à personalidade. E eles tinham em Pedro, eles tinham em Paulo, eles tinham em Apolo, eles tinham no próprio Cristo, entendeu? Como que mestres, sofistas daquela época, que se juntavam os grupos em torno desses nomes. E Paulo está dizendo, vocês não podem fazer isso. Essa é uma atitude errada, equivocada,
isso traz problema para a igreja, isso traz o enfraquecimento da igreja, isso divide, isso racha a igreja. É como se vocês estivessem rasgando o corpo de Cristo, agindo dessa forma, e agindo assim por causa da imaturidade deles, né? Mas também influenciada pela cultura da cidade onde eles estavam morando, querido. Quando nós pensamos, querido, na palavra da cruz, à luz do livro de Atos, tomando aqui como base aqui os grandes sermões de Pedro, acho, se não me engano, 4 também, né, no capítulo 10, eu vou pegar os sermões, e quando a gente tem esses 4 sermões de Pedro, os 4 grandes sermões de Pedro no livro de Atos, o que nós temos nele é o seguinte, eu estou falando da palavra da cruz, tá? Nós temos o anúncio de que o grande momento prometido por Deus no Velho Testamento chegou, aquele que foi prometido no Velho Testamento, aquele anúncio a respeito do Messias que viria, ele se manifesta, tá? Depois nós temos uma espécie de resumo da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nesses sermões pregados por Pedro em Atos, tá bom? Depois, querido, em vindo o Messias, nós vemos que tudo aquilo que aconteceu com ele foi predito de maneira excepcional, extraordinária nos profetas, tá? Aí você pode pegar o livro de Isaías, por exemplo, que é uma coisa impressionante, ou então se você quiser voltar para os Salmos também, é uma descrição nítida, explícita da vida de Jesus Cristo, anunciado lá no Velho Testamento. Depois nós temos, querido, o anúncio que Jesus Cristo vai voltar, tá? Isso é a pregação da cruz. É uma pregação que diz, olha, aquilo que foi prometido no Velho Testamento chegou, é Cristo no caso. Depois eles falam de Cristo, da vida, da morte, da ressurreição. Depois eles falam que tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava predito de maneira explícita nos profetas. Depois eles falam que Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou, vai voltar uma segunda vez. E por último, querido, um chamado urgente para que as pessoas se arrependam e recebam o dom do Espírito. Era essa a pregação da cruz, a palavra da cruz. Paulo diz que essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que são salvos. Incrível, né? A mesma mensagem, loucura para uns, poder para outros. Eu diria a vocês, querido, que nós temos aqui uma excelente oportunidade quando você pensa nessas características da mensagem da cruz, da palavra da cruz. Nós temos uma boa oportunidade, querido, da gente sondar o próprio coração. Irmãos, quando você está diante da palavra de Deus, querido, essa palavra é algo agradável a ti? É algo que atrai o teu coração, ou muitas vezes é algo que você não dá muita trela, você não se interessa muito, você acha uma coisa antiquada, mesmo dizendo que crê em Deus, mas você não, pastor, eu não penso isso não, tá, mas você tem prazer na palavra de Deus? Aí você me diz assim, eu tenho prazer, pastor, tá, então me responde uma coisa, querido, quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Eu gostaria que vocês entendessem, querido, que não há muito essa divisão, querido, entre doutrina e prática. O que eu creio deve ser vivido por mim, irmãos. Eu não posso crer numa coisa e viver outra completamente diferente. Isso é uma contradição, querido. O que eu creio deve ser vivido por mim. Doutrina e prática, ensino e prática devem andar juntos. Nós gostamos da palavra de Deus, nós gostamos de ouvir a exposição da palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Olha, eu tenho consciência de que nós gostamos de ouvir pessoas que são carismáticas, entendeu? Nós gostamos de ouvir oradores, queridos, que sabem cativar as nossas emoções, que nos fazem chorar, que nos fazem sorrir. Homens que se especializaram, querido, em lidar com os sentimentos através da oratória, através da palavra, entendeu? Ele sabe exatamente o momento certo de subir o tom da voz ou quando sussurrar. E a gente gosta disso. Você quer ver uma coisa interessante? Você vê esses pregadores de palco hoje, que pregam, né, sentadinho numa cadeira, aquela coisa toda.
como eles manuseiam essas ferramentas como ninguém, para cativar as pessoas, sabe? Para cativar mesmo. A fala, querido, é milimetricamente calculada. Tem a hora certa de subir o tom para dar ênfase a alguma coisa. Tem a hora certa de falar baixinho, sabe? Para deixar você em suspense. São técnicas, queridos, que são usadas para cativar as pessoas. Eu gostaria muito que você entendesse. Há muita gente dentro da igreja fazendo uso disso. E as pessoas gostam. E elas atraem, não só fazem o uso da... Tudo que nós falamos é do amor de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, que Deus se importa, que Deus nos ama, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas nós evitamos propositalmente aquilo que é desagradável. Agora, contrastando o uso da retórica, pense, querido, em um pregador que resolve simplesmente expor as Escrituras. Quando ele não está preocupado em emocionar as pessoas ou fazê-las chorar ou sorrir, tudo o que deseja é que as pessoas saibam, conheçam a Cristo. Ele deseja que essas pessoas conheçam, sejam alcançadas, entendeu? E a única ajuda que eles têm para fazer isso, querido, é o Espírito Santo. Eles não estão preocupados com técnicas, eles não estão preocupados, querido, em promover-se, não estão preocupados em causar boa impressão em vocês, entendeu? Em atrair o aplauso de vocês, não estão preocupados com nada disso. O que ele quer é que você conheça Cristo. É isso que ele deseja. Ele não faz isso, querido, porque ele não quer atrair a atenção para si. Ele não está interessado em atenção. Ele não está preocupado com as suas habilidades, entendeu? Você quer ver uma coisa interessante? 2 Coríntios 2, a partir do versículo 1, nós temos um exemplo claro do que eu acabei de falar. Ouça o texto. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes. Olha a ênfase de Paulo, querido. Eu não usei de sabedoria de palavras, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Está um pregador, um homem, escute isso, uma das 10 mentes mais brilhantes que esse mundo já teve. Eu li recentemente de uma conferência que aconteceu em Londres, e a conferência era para que eles iam estudar as mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu, e dentre elas estava lá Paulo. Era uma conferência secular, não era da igreja, era secular. E uma das mentes que estava sendo estudada ali era de Paulo. Um gigante intelectualmente, querido. Um orador nato, mas que resolveu abrir mão de tudo isso para que as pessoas não fossem atraídas para ele, mas que fossem atraídas para Cristo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido, não pense nem por um segundo, querido, que eu estou defendendo aqui uma pregação sem pé ou cabeça, ou que os pregadores não tenham nenhum preparo teológico, entendeu? Não estou dizendo nada disso, irmãos. Também não estou dizendo que é errado o pregador fazer uso das suas habilidades. Tudo o que está sendo dito aqui é que nós não devemos, de maneira alguma, chamar a atenção para nós mesmos. O papel do pregador, queridos, é glorificar a Cristo através da mensagem. A função dele é glorificar. A missão dele é tornar Cristo conhecido das pessoas e não o seu próprio nome, entende? Não o seu próprio nome. Então, dito tudo isso, deixa eu estabelecer aqui uma diferença. Eu posso dizer a vocês que a diferença crucial entre a sabedoria de palavras e a palavra da cruz é que a primeira glorifica e exalta o homem, enquanto que a segunda o humilha, entendeu?
Essa é a diferença entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. A sabedoria humana atrai a glória para si mesmo. A sabedoria de Deus glorifica a Deus e humilha o homem, querido. Olha, Paulo vai mostrar àqueles irmãos que o que ele está dizendo não é nenhuma novidade. E o que é que ele está dizendo? Que a sabedoria humana é para ser humilhada e não exaltada. Que as pessoas não podem se apegar a essa ideia. E veja, por que estava acontecendo os problemas lá em Corinto? Por causa dessa ideia enraizada na cidade e que entrou na igreja, entendeu? As pessoas estavam se apegando em busca de sabedoria humana. Quem é o melhor pregador? Ah, o melhor pregador é Paulo. Aí outros, não, senhor, o melhor pregador é Apolo. E alguém diz, não, o melhor pregador mesmo é Pedro. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que o mundo faz, querido. E aqui Paulo vai mostrar a eles, querido, que isso está errado. E não é uma ideia nova. Agora eu vou ler novamente os dois versículos, o 18 e 19, para poder fazer mais sentido, tá bom? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está aqui citando Isaías 29:14. Lá diz assim: por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Esse texto de Isaías aqui, querido, está dentro de um contexto de juízo de Deus contra a nação de Israel. E a principal característica desse juízo de Deus foi a cegueira dos líderes da nação, os sábios, os instruídos daquela época, que não conseguiram acreditar, mesmo ouvindo a mensagem dos profetas, que Deus entregaria seu povo como escravo aos inimigos. Leia Isaías, Jeremias, Ezequiel, leia os outros profetas e você vai encontrar isso texto após texto, profeta após profeta, Deus enviando esses homens à nação, aos reis, aos líderes, aos sacerdotes, no templo, nas entradas da cidade, e a mensagem era uma só: se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, eu trarei o inimigo do norte. Voltem-se para Deus, abandonem os seus pecados, porque se vocês não fizerem isso, eu vou... Gente, é uma coisa impressionante. Na verdade, a leitura dos profetas, maiores e menores, se torna cansativo pela quantidade de vezes que essa mensagem vai se repetindo, texto após texto, a mesma mensagem sendo repetida, dizendo àqueles homens: se arrependam. Vocês viraram as costas para Deus. Vocês abandonaram a lei de Deus, vocês abandonaram o Senhor, vocês se meteram com imoralidade, vocês se meteram com a idolatria. Se vocês não se arrependerem, se vocês não corrigirem o rumo da vida de vocês, eu vou destruí-los. Profetas, sacerdotes, reis, os líderes do povo, os líderes daquela nação, ouviram um após o outro. A uns eles mataram, a outros eles perseguiram, tentaram matar, mas não deram crédito até o dia em que a profecia se cumpriu e Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém e destrói tudo, queridos, tudo. Veja, o que aconteceu com aqueles homens, o que aconteceu com eles, foi que Deus destruiu a sabedoria desses sábios e instruídos. Paulo está declarando aqui, querido, que Deus está fazendo a mesma coisa com os sábios da sua geração. Na verdade, parece que esse é um procedimento contínuo da parte de Deus. Os sábios do nosso mundo, querido, a maioria deles, a imensa maioria deles, não crê em Deus, escarnecem de Deus. Eu postei um vídeo esses dias, eu não sei, foi no YouTube, falando da loucura do homem, que se achando sábio, se tornaram loucos, e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. E alguém lá escreveu o seguinte: aquilo que você chama de loucura aí,
os ateus chamam de sabedoria, se eu não me engano. Eu disse, é por isso que é loucura. Porque os homens estão virando as costas para Deus, e porque eles viram as costas para Deus, porque eles rejeitam o conhecimento de Deus, eles se acham sábios. Veja, ser sábio significa virar as costas para Deus. E é isso que o mundo faz hoje com os seus sábios. O homem com seus muitos diplomas, com seus PhDs, entendeu? Formado nas melhores universidades do mundo, viram as costas para Deus. Apesar de toda a evidência histórica que nós temos, eles viram as costas para Deus. E o fato de virar as costas para Deus fazem com que eles se sintam sábios. É o mesmo procedimento, irmãos. É exatamente o mesmo procedimento. Eu sei que isso não está restrito aos sábios. Eu tenho consciência de que o homem simples, talvez mais por ignorância do que por se achar sábio, entendeu? Estão virando as costas para Deus também. Na verdade, querido, é importante que você entenda isso. Acreditar na sabedoria humana, querido, não dá crédito à palavra de Deus, é uma espécie de juízo de Deus, querido. Olha o texto, irmãos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruí a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência. Deus está dizendo, eu vou destruir a sabedoria dos sábios e vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Agora, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Veja, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. É a ideia de juízo de Deus sobre esses homens. E por que é juízo de Deus, querido? Porque eles não querem crer. Irmãos, não tem texto para mim mais terrível do que Romanos capítulo 1, do versículo 19 até o final do capítulo 31. A loucura do homem sem Deus. A loucura do homem pensar que pode simplesmente virar as costas para Deus, criar um Deus para si mesmo e ainda achar que com isso está tudo bem. É um negócio terrível. Eu chamo isso, querido, de processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. A destruição da natureza religiosa, a desconstrução, é o homem que rejeita o conhecimento de Deus, né? que se recusa a dar graças a Deus, a reconhecer Deus, mesmo sabendo que Ele existe, mesmo sabendo que é o Criador, eles viram as costas para Deus. E quando eles fazem isso, o texto diz, eles não dão graça, entendeu? Eles não reconhecem a Deus, e aí por causa disso o coração se obscurece, o coração fica em trevas. É um processo, querido, é um processo que vai descambar na idolatria, e quando cai na idolatria ele não termina, ele só muda de função. Ali era um processo de desconstrução religiosa, depois passa a ser um processo de desconstrução moral. Por quê? Porque o homem virou as costas para Deus, caiu na idolatria, e porque quando ele cai na idolatria, querido, Deus o rejeita e o abandona aos seus próprios desejos. É um negócio terrível. Essas mensagens, elas estão postadas agora, entendeu? Acabei de postar 3 mensagens, quinta, sábado e hoje, falando sobre esse processo de desconstrução moral no homem. É um negócio terrível. É o homem que, por causa da idolatria, ele é abandonado por Deus. Abandonado por Deus. E entregue aos seus próprios desejos. Queridos, não vai dar para continuar aqui, irmãos, porque... Oh, Jesus... Só rapidinho, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa. Se nós não entendermos que precisamos de Deus, que é sábio da nossa parte reconhecer Deus, é sábio da nossa parte nos submetermos à vontade de Deus, ao querer de Deus, porque isso, querido, é sinal de sabedoria, não essa sabedoria mundana, essa sabedoria secular, aquilo que Paulo chama de sabedoria de palavras, mas é uma sabedoria espiritual. E quando nós fazemos isso, querido, nós estamos manifestando que nós de fato pertencemos ao Senhor.
quando nós reconhecemos Deus, quando nós reconhecemos a palavra de Deus, quando nós entendemos, querido, que da nossa parte o que nos cabe é obedecer, o que nos cabe é fazer aquilo que Deus quer, nós estamos manifestando um tipo de sabedoria, querido, que o mundo não conhece, na verdade que o mundo não quer conhecer. Mas é exatamente esse tipo de sabedoria, querido, que dará vida e vida com Deus. É triste, irmãos, a gente em pleno século 21 vê as pessoas rejeitando Deus como elas estão fazendo. É triste ver a igreja do Senhor muitas vezes dividida por causa de problemas, por causa de brigas entre irmãos. É triste, querido, nós notarmos que ao invés de crescer, de avançar com a obra de Deus, nós estamos paralisados no tempo e no espaço. Porque mesmo que nós não rejeitemos a palavra de Deus abertamente, querido, há uma recusa no nosso coração em não fazer aquilo que Deus diz para fazer. Essa é uma situação, querido, gritante, é uma situação que chama a atenção, entendeu? Porque nós estamos vivendo assim um período, eu costumo dizer, a quantidade de pessoas que dizem cristãs no Brasil, que se dizem evangélicas no Brasil, é uma coisa simplesmente absurda, irmãos. No entanto, queridos, a gente olha para a realidade do país e procura a mudança na sociedade, e eu desafio você, querido, olhe para a sociedade brasileira e você não perceberá que nós somos quase 30%, quase 40% da população. Como é que pode, gente? Irmãos, eu vou fechar, porque senão eu vou querer continuar e eu vou encerrar por causa do louvor. Não, vamos encerrar adorando o Senhor. Paulo e um grupo de homens em torno dele viraram o mundo antigo de pernas para o ar. Um grupo de pessoas, pequeno, irmãos, pequeno. Onde eles chegavam, entendeu? Onde eles chegavam, era certeza que haveria uma revolta, uma reviravolta, uma revolução, porque eles chegavam com a mensagem, querido, e as pessoas que criam na mensagem do Evangelho também eram cheias do Espírito Santo, entende? E aquilo gerava alvoroço. Irmãos, Paulo chegou em Éfeso, ele começou a pregar em Éfeso. A pregação, o primeiro efeito da pregação de Paulo em Éfeso, sabe o que foi? As pessoas se converterem. E há um caso interessante na cidade de Éfeso, irmãos, que eu vou citar para vocês, porque eu acho muito curioso. Por causa da pregação de Paulo, dos sinais que ele fazia, dos milagres que ele operava, do demônio que ele expulsava, um grupo lá, 7 irmãos, filhos do mesmo pai, que viviam de expulsar demônios, foram até um homem expulsar um demônio. E quando eles chegaram no demônio, no homem possesso, eles disseram: no nome do Jesus a quem Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele. E o homem possesso se volta para ele e diz: olha, eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E o demônio partiu para cima daqueles homens, querido, e foi a bagaceira. O resultado disso, querido, é que a cidade foi impactada com aquele evento. E uma multidão de pessoas, dado à bruxaria, que gostava de bruxaria, pegaram os seus livros e queimaram isso em praça pública. Outro efeito da pregação de Paulo: os comerciantes daquele lugar, que vendiam as esculturas da deusa Diana, né, da Artemis, sei lá qual é o nome da deusa, deixaram de ter lucro. Sabe por quê? Porque as pessoas se converteram e abandonaram a idolatria. Então aqueles homens viram o seu negócio ali se esvair pelas suas mãos e disseram: esse negócio está errado. E aí faz lá um levante contra Paulo. Tudo isso, querido, porque um homem está pregando o Evangelho. Aqueles homens viraram o mundo antigo, de onde eles chegavam, a bagunça era garantida. Mas como fruto dessa bagunça, muitas e muitas almas eram salvas, libertas e cheias do Espírito Santo. Pastor, onde é que você quer chegar? Nós somos hoje no Brasil, querido,
mais de 40 milhões de evangélicos, e você olha para esse país tão grande, olha para a sociedade brasileira e você não vê sinais desse povo. O que é que nós estamos fazendo, queridos? Quem nós estamos influenciando? Que poder é esse que nós temos, que não muda nem a gente mesmo, querido? Que não influencia o nosso vizinho, que não influencia o nosso colega de trabalho, que não influencia nem mesmo os nossos familiares. Que poder é esse, irmãos? Há alguma coisa muito errada, querido, desse negócio, mas nós gostamos de ouvir a pregação do Evangelho. Há youtubers cristãos que estão podres de rico com pregações no YouTube, querido, entende? O cara arma um palco, um lugar muito bem iluminado, as luzes são organizadas de maneira proposital, ele senta numa cadeirinha e ele começa o uso da retórica, dizendo o que você gosta, dizendo o que você quer ouvir, inflamando o teu ego e atraindo glória para si mesmo. Essas pessoas são cristãos que na primeira enfermidade que ia acontecer, na primeira crise que ela tiver, ela vai dizer: Deus não me ama, Deus não me ama, Deus me abandonou. Não é esse o Deus que eu criei. Por quê? Porque não está ouvindo o Evangelho, querido. Está ouvindo outra coisa. A mensagem do Evangelho, querido, nos prepara para a vida e para a morte. Grave bem isso, irmãos. A mensagem do Evangelho nos prepara para viver bem, mas também nos prepara para morrer bem. E se a minha fé está enraizada em Cristo, não importa as tempestades, irmãos, não importa o temporal. Lembra lá de Jesus? Mateus 7: se alguém ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é como um homem que construiu sua casa na areia. A tempestade veio, os ventos vieram, e o temporal veio e a casa acabou, destruiu. Mas aquele que ouve e pratica, aquele que vive o Evangelho, a tempestade veio, os ventos sopraram, a tempestade bateu, mas ela permaneceu inabalável, querido, porque o Evangelho nos prepara para isso. Esse poder de Deus em nós nos capacita a vencer coisas que seriam inimagináveis de se vencer, querido. Mas porque Deus habita no nosso coração, porque o Espírito habita dentro de mim, então eu estou preparado para viver a vida cristã. E não importa o problema, não importa a crise, não importa se está tudo bem ou se está tudo ruim, querido, a minha fé no Senhor, ela não é abalada, ela não cede, entendeu? O crente é que, eu morei muito na roça, irmãos. Uma das coisas que eu mais gostava de ver na roça, indo da casa dos meus pais para a casa dos meus avós, eram umas palmeiras gigantescas, fininhas, sabe? Quando a tempestade chegava, irmãos, aquele vento, as palmeiras, ela fazia assim, ó, você jura que ela vai quebrar, irmãos, mas depois ela volta para o lugar de novo, entendeu? O vento vem e ela volta a cair, volta a quebrar, mas daqui a pouco ela volta para... Assim tem que ser o crente, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que não cede em meio às pressões do mundo. Amém, queridos?